Olá, meus amigos de todo o Brasil, pessoas de todos os estados, de todas as regiões, empresários, profissionais da área do agronegócio, políticos. Eu estou gravando este vídeo, vou repassar para muitas pessoas porque no Brasil, de uma certa forma, quando a gente fala sobre agronegócio, existem dois caminhos, ou se criaram dois caminhos, caminhos pelos quais a verdade de um resulta em bons resultados para todos e a verdade do outro ela traz benefícios apenas para poucas pessoas. O primeiro caminho seria o caminho da racionalidade, o caminho do investimento, o caminho do desenvolvimento, o caminho onde todos deveriam ter as mesmas oportunidades, todos deveriam ter acesso à informação, todos deveriam ter acesso aos mercados, e a outra realidade, a realidade da irresponsabilidade, que falta muita consideração com esse setor, falta muita vergonha na cara para aqueles que se dizem representantes do agronegócio, e enquanto nós vivermos com muita intensidade o segundo caminho, deixando o primeiro caminho de lado, que é o que importa, que vai do campo até a mesa do consumidor, que fala do setor primário, secundário e terciário, enquanto nós não tivermos as atenções voltadas 100% para esse caminho, onde engloba direta e indiretamente todos os envolvidos, todos aqueles que fazem parte do agronegócio, e começarmos a ter respeito pelo setor, infelizmente o Brasil vai ser ainda um país que vai viver muito desequilíbrio, muita desigualdade, e a instabilidade ela vai reinar em cima de um país que tem todas as condições, ou as melhores condições do mundo, para ser um grande produtor de alimentos, e em contrapartida políticos usam o agronegócio com um único fim, ou para um único fim, que é a reeleição. Então, eu quero falar com vocês, de uma certa forma, sobre dois fatores, duas situações, a balança comercial, e eu quero falar com vocês sobre o PIB do agronegócio. Duas situações que podem ser usadas de má fé, duas situações que podem ser usadas a favor de benefício próprio. Porque quando eu faço essas duas considerações, ambas precisam ter uma amplitude muito grande. Inúmeras situações precisam ser consideradas, inúmeros resultados precisam ser avaliados, para que eu possa afirmar que o PIB do agronegócio, além do percentual que ele atinge, ele traz ou ele oferece um bom retorno para aqueles que fazem parte, ou a balança comercial, seja superávit ou déficit. Eu preciso entender que no momento que eu tenho um superávit primário, que a balança comercial ela está sendo importante, principalmente para o agronegócio, porque ambas as considerações elas podem ser importantes para o Brasil e podem ser importantes para o agronegócio. Poucas pessoas conseguem entender de fato essa linha de raciocínio, porque muitos pensam se é para o Brasil é para todos, e não é assim que funciona. Para mim, que vivo o agronegócio numa intensidade muito grande, sei que muitas propagandas que estão sendo feitas pelo Brasil sobre o nosso setor são enganosas. Muitas fake news surgem, porque quando a gente usa do artifício de avaliar resultados, a gente precisa ter muita calma. A gente precisa pensar muito, porque qualquer resultado obtido a partir de uma operação, ele pode ser usado de duas maneiras. Uma que me beneficie e outra que traga benefícios diretos para aqueles que trabalham e que desenvolveram as operações para ter bons resultados. Isso no Brasil não está claro, e os políticos em Brasília não fazem questão de que nós brasileiros venhamos a entender essa situação. Eles criam uma fantasia em cima de um resultado, afirmam que aquele resultado é positivo e 50% é positivo, porque 50% da historinha que é criada ela é verdadeira, mas os outros 50% que engloba todos os 100% dos atores que fazem parte direta e indiretamente do agronegócio, hoje estão passando grandes problemas. E esses problemas, a partir dessas duas informações, da maneira que estão sendo colocadas no Brasil, estão sendo jogados para debaixo do tapete. E somente a ala política ligada ao agronegócio tem conseguido colher bons frutos ou se apresentar para o Brasil como bons moços, boas pessoas que estão preocupadas e inteiradas com o setor, coisa que não é verdade. Então vamos lá. PIB do agronegócio. O ano passado fechou mais ou menos em torno de 25%,
com relação ao PIB nacional. Porém, ninguém fala que esse PIB ele fechou em queda o ano passado, por inúmeras situações. Primeira delas, o Brasil viveu com intensidade o PIB em termos de volume, e esse volume teve uma comercialização muito grande com a China. Então a China é um grande órgão regulador para o PIB do Brasil. Isso é um dos problemas graves que nós temos. Nós nunca poderíamos direcionar um setor tão importante como esse para que ele viva ou sobreviva apenas da comercialização com um país. Isso aqui é de uma irresponsabilidade muito grande. E o Brasil, como sendo um exportador de commodity, assim como eu vou falar no superávit primário, o Brasil tem as suas exportações baseadas apenas em grãos, commodity. Então isso é um perigo, porque devido ao alto custo que eu tenho para produzir, eu direcionar tamanho volume de produção baseada numa produção, num produto commodity, a margem de lucro é pequena e qualquer tropeço do mercado me empurra o setor primário principalmente para uma beira de um abismo chamado endividamento. Então, o PIB do ano passado do agronegócio fechou em queda porque a China colocou alguns obstáculos, algumas barreiras comerciais, diminuíram as exportações, os preços praticados já foram menor, mas o que importa? Quais as considerações que eu preciso ter para mim comemorar o resultado do PIB? 25% da representatividade não é bom? Poderia ser bom, mas eu afirmo para todos. Afirmo aqui da maneira que eu afirmei em Brasília, no Ministério da Agricultura, com a ministra da época, que esse número ele pode ser 28%, ele pode ser 30%, ele pode ser 36%, ele pode ser 38% ou até mais do PIB nacional. Mas eu preciso entender o que esse número representa para mim vir de fato e verdadeiramente com responsabilidade e com comprometimento com o Brasil e com o agronegócio, informar as considerações desses 25% para que fique claro para todo mundo. Esse PIB é bom ou esse PIB é ruim? Esse resultado, esse volume, esse montante que representa 25% está indo nas mãos de quem? Quem realmente está ganhando dinheiro com isso? No Brasil ninguém fala. Então quando eu falo em PIB, agronegócio, eu preciso entender esses 25%. Quando eles fazem parte do primário, do secundário e do terciário, eu preciso desmembrar essa informação para mim saber realmente foi bom ou foi ruim. Nós poderíamos ter um número maior ou esse é o limite que nós temos? Para os políticos que usam e abusam do setor do agronegócio, esse número para eles está bom, porque mostra uma quarta parte do PIB nacional e cria uma imagem de um agronegócio que sustenta o país. Sustenta o país, mas o agronegócio em si não está conseguindo sustentabilidade. Como eu disse, o produtor rural hoje, ele não é competitivo no mercado mundial. O produtor rural brasileiro está endividado, poucos não estão endividados. Quando eu fiz o projeto de lei 550, que eu idealizei o projeto, grandes empresários me ligaram pedindo para que eu aumentasse o valor de R$1 milhão na cédula principal assinada no banco para 25 milhões, para 30 milhões. Então, a verdade não é essa que está sendo pregada no Brasil nos últimos anos. Muita gente está endividada. Então, já mostra que esse número, eu já crio uma dúvida sobre ele, sobre essa representatividade de 25%. Será que ela está me dizendo que nós estamos tendo lucro? Será que ela está dizendo que o agronegócio está bem? Eu que avalio o agronegócio no setor primário, secundário e terciário, junto a todas as operações ligadas ao preparo da terra, à produção, à transformação e à venda, analisando todos os outros cenários que ficam ao entorno do agronegócio, eu afirmo para vocês que nós não estamos bem. Não é verdade. Então, analisando essa questão do PIB, o percentual que ele representou em cima do PIB nacional, a questão de queda que preocupa, que fechou o ano passado em queda, a China ser o indicador principal para mim, a suba do PIB, que é preocupante, mostra a irresponsabilidade e incompetência dentro do Brasil. O Brasil ser um país de commodity, sem levar as considerações que precisariam ser levadas para mim afirmar se o PIB está bom ou está ruim, cria
um baita ponto de interrogação sobre tudo aquilo que vem sendo informado e repassado, seja por redes sociais ou pela mídia tradicional. Mas aí eu vou um pouquinho mais além. Se eu quero saber se o PIB do agronegócio está bem, eu vou analisar os mercados. Eu vou analisar os investimentos que eu estou fazendo no campo e nas indústrias, para mim saber se esses mercados, a partir dos preços praticados, do retorno para quem investe, está me deixando uma participação boa em cima desse percentual que está sendo definido do PIB do agronegócio com relação ao PIB brasileiro? Os mercados estão sendo satisfatórios? O campo, o setor primário e as indústrias, as agroindústrias do setor secundário estão indo bem? É lógico que não estão. É óbvio que não estão. No campo, quem está indo bem são os grandes produtores, os grandes latifundiários. Esses estão ganhando dinheiro. Nas indústrias, no setor secundário, somente os grandes frigoríficos e as grandes indústrias, muitas delas multinacionais que estão no Brasil, estão ganhando muito bem, estão tendo bom retorno, mas e as demais? E o restante? Nessa hora, governos e políticos desconsideram os problemas e puxam os indicadores e os resultados atingidos nestas grandes propriedades e nestas grandes empresas. Vejam como no Brasil as coisas são muito erradas. Veja como no Brasil existem maquiagem para tudo. Veja como no Brasil se transformam as informações. Mas vamos adiante. Quando eu falo em planejamento, organização e gestão, como que está o planejamento agrícola no Brasil? Como está esse planejamento que faz um mapeamento da área, da extensão territorial brasileira, avaliando os investimentos, avaliando a produtividade, a produção, o produto, avaliando os custos, vendo que se esses mercados, seja ele interno ou externo, deixam aos demais participantes do agronegócio margem de lucro e levam a consideração daquilo que está sendo produzido e comercializado como um fator positivo para esses 25% de representatividade do PIB do agronegócio com relação ao PIB nacional. Existem problemas sérios e graves que nós não estamos levando em consideração, mas o que importa é dizer que esse número de 25%, quando comparado ao 100% do PIB nacional, tem uma grande representatividade. Eu esqueço os problemas, todos que eu tenho, os prejuízos, a gravidade das situações que estão acontecendo para comemorar um número apenas, comemorar um percentual. E esse percentual hoje está esquecido, mesmo até pelos grandes acadêmicos que se dizem entendidos do preto no branco, mas na prática, no campo, muito pouco sabem, talvez até nem saibam nada. Mas vamos um pouquinho mais além. Quando eu pego esses 25%, eu analisei o mercado, analisei o planejamento, organização e gestão, eu vou analisar as políticas específicas para tratar custo, produtividade, adversidades, resultados, sejam eles positivos ou negativos. Claro que nós vamos ver sempre qual é a margem de lucro. Esse deveria ser o percentual mais importante hoje no Brasil quando o assunto é agronegócio. Margem de lucro, qual o percentual que eu estou tendo a partir das negociações dos nossos produtos, seja no mercado nacional ou no mercado internacional. Quanto que está sendo a margem de lucro para aqueles que produzem? Esse número pouco importa para o Brasil. Pouco importa para o presidente da República, pouco importa para o ministro da Agricultura, pouco importa para todo mundo. Sendo que esse é o número mais importante. A partir de políticas específicas, não as políticas criadas para proteger os bancos. O Brasil só sabe fazer isso. Proteger aqueles que podem lhe beneficiar. Mas esquecem que o agronegócio, e eu reafirmo novamente, esse número aqui pode ser multiplicado até por 2. De 25% nós podemos chegar sim a 50%. Se eu parar com algumas considerações que me mostram um Brasil fraco, incompetente, partindo de um princípio de líderes ou representantes irresponsáveis, nós poderíamos até pensar em dobrar esse valor. Se nós tivéssemos planejamento, organização e gestão sobre o agronegócio, se a política não reinasse, se a política não fosse 100% dos interesses, onde se viu a política se sobrepor ao agronegócio? Isso é só num país medíocre que nem o Brasil. No agronegócio não deveria ter política. A política deveria passar longe do setor.
nós deveríamos ser profissionais, porque nós temos produtores rurais competentes. O nosso maior problema é ter a política entranhada dentro de um setor que não tem nada a ver com política. Mas vamos além. Quando a gente analisou os mercados, planejamento, organização e gestão, políticas específicas, nós deveríamos trabalhar com análise de resultado, viabilidade e partir de um princípio de tomada de decisão através da lucratividade. Todas essas questões estão ligadas ao setor primário, secundário e terciário, assim como o planejamento, organização e gestão. Agronegócio no Brasil considera somente o resultado final. Agronegócio no Brasil, como nós temos volume, e isso é um fator que consegue maquiar a realidade do setor, o Brasil tem volume, mas quando o volume do Brasil ultrapassa os limites normais, cria-se uma fantasia e essa fantasia esconde todos os problemas que nós estamos vivendo. Então, no mínimo, uma análise dessa, fatores como esses deveriam ser analisados em cima desse volume total considerado do PIB do agronegócio sobre o PIB nacional. Nós deveríamos fazer as nossas considerações e a partir daí apresentar relatórios mostrando se o setor estava tendo bons resultados, não somente em volume, mas também em resultado financeiro. Essa deveria ser a grande preocupação do Brasil. Mas como nós não temos gestão no Ministério da Agricultura, a política reina, o que interessa é botar um número grande e dizer que foi recorde. Botar um número grande dizendo que, caracterizando uma importância nunca antes vista. E isso enche os olhos da população e o político no Brasil deita e rola. Vamos para um outro lado, vamos analisar a balança comercial agora. Mas o mais interessante, que esta balança comercial, assim como o PIB considera setores primários, secundários e terciários, eu faça uma análise em cima sobre o agronegócio dentro da sua magnitude total. Agricultura, pecuária, produtos e subprodutos. Eu preciso analisar a balança comercial não somente com exportamos mais do que importamos, tivemos um superávit primário. Aí nós vamos cair naquele mesmo problema de sermos um país de commodity. Quanto de dinheiro o Brasil perde sendo um país de exportação de commodity? Mas claro, volto a dizer, para os políticos isso é muito bom, porque o Brasil tem uma história para contar. Nós somos grandes exportadores de volume, cria-se uma fantasia em torno dessa informação que parece que nós estamos muito bem. Nós plantamos, nós colhemos, nós produzimos, nós vendemos, depois nós temos que ir lá fora pagar muito mais caro para trazer para o Brasil, para trazer o produto para o Brasil, e deixamos com que o nosso dinheiro maior, a nossa margem de lucro maior, que poderia estar em cima da transformação do beneficiamento, seja toda ela internacional, seja toda ela externa, e o Brasil fica, como sempre, com uma cara de palhaço no meio do negócio. Isso para o político é bom, porque se no momento que ele tiver que botar a cabecinha dele para pensar em desenvolver, criar no Brasil empregos, fazer com que aumente a produção, fazer com que a economia melhore, ele, como não tem know-how para isso, pode botar os pés pelas mãos e ficar queimado, não ter argumento para as próximas eleições. Agora, se nós tivéssemos pessoas realmente comprometidas em Brasília com o setor, o Brasil seria um grande exportador sim, mas nós conseguiríamos fazer dessa balança comercial um retorno financeiro maior, não somente para o Brasil, mas nós faríamos com que esse superávit primário ele viesse para dentro do agronegócio e ramificasse para todos que fazem parte direta e indiretamente desse setor. Então vamos lá. Balança comercial, agronegócio, consideração. Eu preciso entender que a balança comercial, assim como o PIB do agro está ligado ao setor primário, secundário e terciário. Todos os resultados obtidos vão para esses setores que compõem o agro e não somente é revertido para o Brasil em termos de divisas pela comercialização com o mercado internacional, entrada de dólar. Eu preciso parar com essa enganação. Eu preciso parar de criar fantasias sobre a balança comercial que cria essa imagem de que o agronegócio está muito bem. Isso não é real, isso não é verdade. Quando eu analiso a balança comercial hoje, eu vejo que o Brasil, governos, grandes empresas, grandes tradings e os bancos ganham muito dinheiro.
Porque esse dinheiro da exportação entra, de fato, para o Brasil, de uma certa forma, somente para as grandes empresas, para essas multinacionais, para essas tradings que fazem a comercialização de grãos e para os bancos de uma maneira geral, pela entrada do dólar e pela disponibilidade da moeda estrangeira que fica para o Brasil. Quando eu analiso a balança comercial e vejo os produtos, eu analiso que eu tenho a certeza que o complexo soja e milho, principalmente soja e milho, são os grandes responsáveis por esse superávit de exportação. A representatividade deles em cima desse superávit primário, ela tem um grande percentual. Mas levando em consideração o PIB, levando em consideração balança comercial, exportação maior do que importação, eu vejo o produtor de soja com problema. Eu vejo o produtor de soja com questões ligadas ao endividamento também, que já estão pedindo, né, para que seja feita uma securitização para o produtor de soja. Como que está tudo bem? Eu já estou vendo movimentações pelo Brasil para que haja um projeto, igual o projeto que eu fiz de securitização, único especificamente para a soja. Então, quem hoje no Brasil vai falar que o produtor de soja está muito bem? Nós já temos em determinadas regiões do país o produtor de soja produzindo, vendendo para pagar a dívida do ano passado, produzindo e vendendo, pagando a dívida do ano anterior. Não consigo entender. Então a balança comercial trabalha volume e tem que ficar muito claro, porque nas mídias, lá nos canais de TV, abertos ou fechados, vendem uma ideia de que a balança comercial, do jeito que está, mostra um agronegócio forte, um agronegócio diferente, um agronegócio atingindo os números recordes que nunca antes tinham existido. Mas quando eu analiso esses números e venho para dentro do agronegócio, eu vejo que o cenário é totalmente diferente. Eu vejo que as considerações, seja para análise de resultado do PIB ou para análise do superávit primário da balança comercial, deveriam ser outras. Trabalhar volume é uma coisa, trabalhar resultado, desenvolvimento é outra totalmente diferente. Então, onde fica o produtor rural nessa história? Onde fica o setor primário nessa história? Se eu já falei em outros vídeos anteriores aqui, o problemão que nós estamos vivendo, a crise que nós estamos vivendo no setor, mas para governos e mídia, o interessante é falar que a exportação foi maior que a importação, que o PIB está nas alturas, a representatividade do PIB do agro é algo nunca antes visto. Mas o resultado, o que nós tiramos de bom nisso? Se nós temos produtores de soja, hoje que é um grande produto, é o carro-chefe das exportações, com um problema de endividamento, quem está ganhando são as trades que fazem a exportação. É o mercado internacional que pega esse grão, transforma esse grão e vende para o Brasil. Porque nós assinamos todos os dias no Brasil um certificado, um atestado de incompetência quando o assunto é agronegócio. Porque a incompetência e a política andam de mãos dadas junto a um setor que a política não tem nada que ver. Política deveria passar longe do agronegócio. Essa que é a verdade. Então o setor primário, o superávit primário, ele reduz de uma certa forma a área de ganho, produção de commodity. Eu deveria estar desenvolvendo no Brasil emprego, renda, eu deveria estar fomentando a criação de indústrias para beneficiar esses produtos commodity e passar em cima de um planejamento, organização e gestão a exportar, a comercializar produtos acabados. Eu crio indústrias, eu fomento indústrias, eu crio emprego, gero emprego, renda, eu desenvolvo municípios, faço a transformação, tenho margem de lucro maior, comercializo e faço com que essa roda gire e nós possamos começar a visualizar um agronegócio independente, um agronegócio competitivo. Do jeito que nós estamos, essa dependência, principalmente política, acaba limitando o nosso raio de ação e o nosso desenvolvimento. Então, falar em exportação maior que importação, eu preciso ver pontos específicos que não mostram a realidade do setor. Exportar mais. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer exportar mais? Eu posso definir que determinada cultura, que determinada operação pode estar
tendo um lucro maior devido à alta valorização do dólar, mas quanto maior? Se o custo de produção no Brasil aqui inviabiliza inúmeras operações, qual a margem de lucro maior? Quem está ganhando dinheiro realmente? Eu já sei que o produtor de soja, muito poucos estão ganhando. Somente aqueles que fazem, das suas operações financeiras um quebra-cabeça, um mapa do tesouro, mas o restante não está ganhando dinheiro. Então, eu preciso analisar, quando eu faço a minha visualização de superávit, o custo de produção que está nas alturas, que reduz a margem de lucro. O volume financeiro hoje é mais importante. Volume financeiro, fluxo de caixa, eu diria se fosse numa empresa. Mas e a margem de lucro e o resultado final? Está sendo positivo? Está sendo interessante? Grandes empresas do Brasil hoje fazem com que as suas operações funcionem somente para tapar buracos, assim como o próprio produtor rural. O próprio produtor rural, em inúmeras situações, faz isso também. Não ganha dinheiro, mas não pode parar. Enquanto isso, ele está se endividando, mas ele está colaborando para que o superávit aconteça. Ele está colaborando para que o percentual do PIB do agronegócio seja maior. E essa colaboração faz com que o Brasil, de uma maneira irresponsável, a partir dos governos e Ministério da Agricultura, esqueça dele. Tu tem que trabalhar, porque se tu não trabalhar, tu vai morrer endividado. E enquanto ele trabalha e segue endividado, o Brasil colhe os bons resultados, dizendo que aqui dentro está indo tudo bem. Então eu preciso dessas considerações. E quando eu falo em importação, eu preciso analisar o seguinte: tributação zerada faz com que eu tenha impactos negativos dentro do agro. Por quê? O custo de produção aqui é altíssimo. Por menor que seja a entrada aqui, como eu já tenho endividamento e custo de produção alto e não estou tendo margem de lucro, esses produtos internacionais que entram no Brasil com tributação zero acabam de consolidar o resultado negativo para o produtor rural brasileiro. Essa importação de produtos, de derivados de produtos de alimentos, essa importação de alimentos, na realidade, que acontece no Brasil com tributação zero, infelizmente, acaba colocando o pé no pescoço do produtor rural e dando o último tiro de misericórdia. Então, no Brasil, se nós não mudarmos a nossa maneira de divulgar as informações, se nós não começarmos a ser responsáveis, se nós não começarmos a ter comprometimento, se nós não começarmos a ter interesse, no mínimo interesse, em fazer com que as informações cheguem de uma maneira real para quem está ouvindo ou está visualizando, aí fica muito fácil. O Brasil se torna um país que faz de todas as informações que beneficiem apenas aqueles que interessam. Fazem com que grandes setores, de uma certa forma, fiquem agonizando por uma atenção, por um posicionamento, porque os resultados finais é o que interessa, os resultados finais é que fazem do Brasil uma falsa potência. Essa é a realidade, mas espero que muito em breve esse cenário mude, as atitudes mudem e o agronegócio brasileiro consiga ter, a partir de uma balança comercial favorável ou de um percentual de PIB favorável, um bom retorno para o setor primário, secundário e terciário, assim como está sendo para o Brasil de uma maneira geral.